Pais, queridos e amados irmãos em Cristo, Pastor J em mais um vídeo para o nosso canal, mais uma palavra de edificação para a sua vida, para a sua fé. E hoje eu quero, como pastor, como um líder espiritual, alertar você, abrir seus olhos espirituais para o julgamento de Deus. Em que sentido, pastor? Eu vou te explicar. Ninguém vive de qualquer maneira diante de Deus e fica impune. A palavra de Deus diz que o nosso Deus ele é tardio em irar-se, ou seja, ele é compassivo, ele é misericordioso, ele é longânimo, ele é bondoso, mas sempre chega o momento de Deus colocar na balança as nossas ações, as nossas atitudes e então dar o veredito com relação àquilo que nós estamos fazendo. Há um texto na palavra de Deus que vai dizer que todo homem deverá prestar contas a Deus daquilo que ele faz. Ou seja, nós pecamos de pelo menos 3 formas, Nós pecamos através de palavras, pecamos através de ações e também pecamos através dos nossos pensamentos, E Deus um dia vai trazer isso a juízo. Então o que eu quero dizer para você através desse vídeo hoje é que uma hora ou outra, mais cedo ou mais tarde, a conta vem. Mais cedo ou mais tarde, você vai sofrer as consequências das suas atitudes. Mais cedo ou mais tarde, você vai colher aquilo que você está plantando. Por quê, pastor? Porque de Deus não se zomba. Então, se nós colocássemos um título hoje aqui na nossa ministração ou no nosso vídeo, seria justamente isso. Mais cedo ou mais tarde, a conta vem. Está disposto a pagar a conta? Se estiver disposto, parabéns, porque eu não estou disposto não. Prefiro viver em obediência e ficar bem tranquilo. Olha só, eu separei um texto da palavra de Deus para nós meditarmos nesse dia ou nessa semana, E se encontra em 1 Samuel, capítulo 2, no versículo 29 e 30, que vai dizer assim, olha só, falando sobre a casa de Eli, o sacerdote Eli. Por que dás coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares que ordenei na minha casa? E honras mais aos teus filhos do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo Israel? Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade tinha dito eu, que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, eu honrarei, mas aqueles que me desprezam serão desprezados. Aos que me honram, eu honrarei. Aos que forem fiéis, aos que me obedecerem, aos que entenderem que é melhor viver da maneira que eu estabeleci como princípio, esses também serão honrados. Mas os que me desprezam estão pouco se lixando com aquilo que eu falo através da minha palavra, os meus ensinamentos, as minhas diretrizes, esses também serão desprezados, Não terão a minha presença, não terão a minha proteção, não terão a minha bênção. E isso é muito sério, queridos. Isso é muito sério e nós precisamos entender isso e mudar algumas coisas na nossa vida. Preste atenção, nós estamos lendo um texto onde Deus está liberando uma palavra de juízo para um sacerdote, um homem da linhagem de Arão, irmão de Moisés, ou seja, da linhagem de Moisés, da família de Moisés. Depois que Arão morreu, era normal que continuassem
no ministério sacerdotal, servindo no tabernáculo, os seus familiares. E então, em um determinado momento da história, Eli era esse sacerdote, que começa com 58 anos, mais ou menos, de idade, o seu sacerdócio servindo ao Senhor no tabernáculo. Porém, Eli, ele fica avançado em idade, ele fica cego, e em um determinado momento da sua vida, ele passa a responsabilidade do templo, do trabalho, do sacerdócio ali, do tabernáculo, ele passa para os seus dois filhos, Ofni e Finéias. E Ofni e Finéias não estavam nem aí com aquilo que Deus instruía ou pedia, pelo contrário, eles roubavam as ofertas do templo. Eles pegavam a parte da carne que era destinada ao Senhor, eles pegavam para eles. A carne deveria ser cozida, eles não tinham temor de Deus, eles não tinham preocupação com o que ia acontecer com eles. Aquilo ali para eles era balela, era conto da carochinha. E então eles roubavam de Deus, desdenhavam de Deus. Eles simplesmente seduziam as mulheres que serviam voluntariamente no templo e tinham relações sexuais com elas, provavelmente, muitas das vezes, dentro do tabernáculo. E iam vivendo dessa forma, como se Deus não estivesse vendo. Mas como eu disse, uma hora a conta vem. E então Deus levanta alguém para falar com Eli. Primeiro, as pessoas daquela cidade, ou as pessoas daquele lugar, pessoas idôneas, pessoas sérias, contaram para Eli o que os filhos dele estavam fazendo. E mesmo assim ele não tomou uma atitude drástica, séria, ele não tirou aqueles filhos daquela posição e colocou outros sacerdotes, ele permitiu que eles continuassem na liderança. E aí a palavra de Deus vem para eles. E Deus então traz primeiramente a memória deles. Rapaz, lembra de onde eu te tirei, lembra quem você é. Eu dei uma oportunidade a você, um privilégio de estar me servindo. E você simplesmente ignorou isso. A Bíblia vai nos dizer lá em Lucas capítulo 12, versículo 48, se não me falha a memória, a quem muito é dado, muito também é cobrado. Ou seja, se você é um servo de Deus, se Deus tem te confiado algo, leve isso a sério, faça aquilo que Deus te deu com o melhor das suas forças. Seja fiel a Deus em nome de Jesus. Depois aquele homem então mostra a realidade, fala: rapaz, olha o que vocês estão vivendo, os seus filhos estão fazendo o que não é reto aos olhos do Senhor, e você não fez nada, seu frouxo. E você simplesmente está sendo conivente com eles porque não está corrigindo seus filhos. Você está sendo coparticipante do pecado deles. E depois ele então libera uma palavra de julgamento. Ele fala: por causa disso, vai chegar um tempo em que não vai haver mais descendente na sua casa para poder servir ao Senhor como sacerdote. E o dia da execução do julgamento veio. 1 Samuel capítulo 5, você vai ver a narrativa do versículo 11 em diante. Israel entra em guerra contra os filisteus. A arca do Senhor ela é levada. Ofni e Finéias, os filhos infiéis, são mortos. Eli, quando recebe a notícia de que os filhos morreram e que a arca de Deus foi levada pelos inimigos, ele cai da cadeira, quebra o pescoço e morre. A sua nora, que estava grávida de um nenenzinho, que seria o seu futuro netinho, ela entra em trabalho de parto e ela, após dar à luz, morre. Aquela criança recebe o nome então de Icabô. Foi-se a glória de Israel. Essa é a consequência, essa é a conta, muitas das vezes, ou na maioria das vezes, ou por que não dizer todas as vezes, as quais nós decidimos viver de uma forma infiel, como um filho de Belial, porque aqueles homens foram chamados de filhos de Belial, filhos de Satanás, homens
que vivem deliberadamente fazendo o mal. Pense nisso em nome de Jesus. Eu não sei como você tem vivido, mas se você tem feito algo que você conscientemente sabe que não deve estar fazendo, porque fere os princípios da palavra de Deus, porque desagrada ao Senhor que te chamou, que te alistou como um bom soldado do seu exército, em nome de Jesus, mude a sua atitude, arrependa-se, peça perdão a Deus. E não permita que no dia do juízo, o dia que a conta vier, você tenha que pagar um alto preço. Tá bom? Deus abençoe sua vida poderosamente, em nome de Jesus. Eu espero que essa palavra tenha edificado a sua vida, fortalecido a tua fé e te despertado espiritualmente. Forte abraço.